Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Saúde e Bem-Estar aqui no nosso canal Viver Brasil. O programa de hoje está muito bom. Informação útil sobre saúde e qualidade de vida, começando agora. Muito bem, vamos lá para o nosso primeiro bloco. Eu tenho um assunto muito interessante para a gente entender melhor algo que certamente em algum momento a gente vai ouvir falar. São os chamados disruptores endócrinos. O que são eles? Como eles atuam no nosso corpo? São elementos externos que podem prejudicar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida e principalmente o nosso metabolismo. Para falar sobre tudo isso, quem está aqui conosco é a doutora Ana Paula Zanini, que é endocrinologista e também membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que tem como presidente o nosso querido Dr. Paulo Miranda, né? Bem-vinda. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo já é um prazer estar aqui. Alegria nossa. Eu estou falando da Sociedade Brasileira de Endocrinologia porque temos um mineiro presidindo, Verdade, né? Verdade, é um momento... Com muita alegria, né? De muito orgulho para nós. Com muito orgulho. Vamos lá então, doutora, falar sobre essa questão do que eu estava dizendo, né? Esses disruptores endócrinos. O que eles são e como eles atuam no nosso organismo? Esse termo ele vem a dizer sobre substâncias que podem estar em diversos lugares e condições que a gente fica exposta e que são capazes de interferir em toda a fisiologia endócrina normal. Então, quando a gente fala fisiologia endócrina, né, vamos traduzir isso melhor, são os nossos hormônios que têm relação com o seu crescimento, tem relação com o controle do seu peso e que podem estar envolvidos até no aparecimento de doenças mais graves como câncer. E aí aparecem agentes que são disruptores desses agentes endócrinos. Então esse termo, né, disrupção, quer dizer, ele interfere de alguma maneira nesse processo de equilíbrio entre os hormônios. Os hormônios, eles são uma orquestra muito afinada. E se você tem alguma interferência nesse equilíbrio dessa orquestra, você tem um desequilíbrio endócrino, que vai gerar patologia. Então, essas substâncias, que são várias, em que a gente está falando sobre elas de maneira geral com esse nome, né, elas podem tanto aumentar a produção de determinados hormônios, podem diminuir a produção desses hormônios, bloquear a ação de tantos outros, interferir no transporte desses hormônios. Então, são várias situações em que tais substâncias podem interferir. Algumas são nocivas, antigas e conhecidas, né? Causadoras até de câncer também, né? Citar, por exemplo, o amianto das antigas caixas d'água, né? Ficamos livres deles. Já ficamos livres porque nos mobilizamos, né? E hoje não existe mais caixa d'água de amianto, nem telha, né? Nem telha. Verdade, as duas coisas saíram. Mas muita gente morreu, né? Até isso ser regulamentado. Seria um caso? Sim, é uma das histórias interessantes em relação a isso, começa nos anos 50. Entre 50 e 70 surge um estrógeno, que é um tipo de hormônio feminino, um medicamento, que era prescrito para as gestantes com o objetivo de diminuir o risco de abortamento. O objetivo era esse. E durante a gravidez não se percebeu nenhum impacto desse hormônio, chama dietilestilbestrol. Nome bonito, pomposo, né? Então, essa substância era prescrita e o que os médicos foram observar 20 anos depois? A segunda geração daquelas bebezinhas, né, cujas mães receberam esse medicamento, dietilestilbestrol, elas passaram a ter uma incidência maior de infertilidade, de processos de câncer vaginal, alterações até do ciclo menstrual, e eles observaram até na fábrica, os homens que estavam expostos a essa produção desenvolviam ginecomastia. Ginecomastia significa desenvolvimento do tecido mamário no homem. Então foram coisas que foram sendo observadas posteriormente. E curiosamente tem também um levantamento que é de muitos desses meninos, filhos dessas mães que receberam, com uma incidência muito alta de alteração de gênero. Então, que eles acham que pode ter uma interferência na questão da sexualidade. Meninos trans.
Olha, É bem curioso. É bem curioso, e isso mostra como a natureza interfere no nosso comportamento muito mais do que a gente possa achar. Hoje em dia já discutimos de uma forma muito séria o aquecimento global, estamos vendo uma temperatura, a gente aqui no hemisfério sul, vendo o hemisfério norte literalmente pegar fogo, temperaturas quase de 50 graus em Nova York, por exemplo, um calor absurdo. Estamos gravando durante o inverno brasileiro, no final do mês de julho, esse programa. Então, se existe algo tão impactante no tempo, no clima, onde é que a gente acha que a gente não está nesse meio todo aí, né, doutora? Pois é, e aí, diante disso, a gente tem colhido evidências, né, de uma série de substâncias. Outra coisa que nos preocupa muito é a questão do uso de determinados agrotóxicos. Porque essas substâncias não só estão nos alimentos, como elas podem contaminar o lençol freático. Então, às vezes, você pode estar ingerindo, né, o nosso copo de água aqui, tintim. Brinde. E quem sabe essa água pode estar com uma contaminação. Quando você tem a água que passa pelos institutos de tratamento, ela é retirada dela uma série de matérias orgânicas e micro-organismos, mas as substâncias que nós estamos falando, elas não são olhadas, elas não são vistas. Então, a gente precisa de entender melhor todo esse processo e buscar, às vezes, alguns filtros mais apropriados para que essas substâncias não contaminem a água. Isso a gente consegue perceber, às vezes, em populações rurais que utilizam aquela água local que está contaminada desses fertilizantes ou desses agrotóxicos. Áreas de mineração, né? A gente tem essa preocupação com esse transbordamento que a gente teve da lama, uma lama tóxica, e a gente não sabe, eu já até busquei informações a respeito disso, dessa qualidade de água dessas áreas, porque eu imagino que a gente possa ter uma contaminação por causa desse transbordamento. E não só isso, doutora, a poeira que secou, a lama que secou e virou poeira e de certa forma foi inalada por uma população muito grande ali da região, estão falando também de Mariana, de Brumadinho, uma região muito grande, assim, a lista é imensa, né? Tem o mercúrio nos rios, o mercúrio também ligado à mineração, aí contamina os peixes, a poluição. Você vê que é um ciclo de possibilidades, é quase inesgotável. A poluição, eu vivo em São Paulo, eu vivo no centro de São Paulo, perto da Praça da República. Só de viver ali, existem estudos de patologistas que indicam assim, que é como se eu fumasse 2 cigarros por dia. Você tem toda a razão. 2 cigarros por dia, sem fumar. Isso é uma das recomendações, né, de você não fazer atividade física em ambientes com grande poluição. Então, assim, aquela coisa de fazer o esporte, a corrida ali junto de uma avenida muito movimentada. Essa discussão é boa, né? Porque é melhor não fazer? Buscar fazer num ambiente que tenha menos poluição. Sempre tem. A gente tem. Em Belo Horizonte tem muito lugar para a gente fazer. É buscar, dar preferência, né, para esses ambientes. Mas São Paulo é mais difícil. São Paulo tem lá a Avenida Sumaré, que é uma grande faixa, né, que sai de um bairro a outro, sai da região da Pompeia, Perdizes, vai até Pinheiros. Tem uma ciclofaixa, uma área de corrida, e passa carro, e passa ônibus. A gente lembra de Cubatão? Cubatão virou um bom exemplo. A poluição foi controlada. Foi controlada porque começaram a nascer várias crianças com alterações cerebrais, e isso gerou uma pressão muito grande do governo sobre as indústrias, e aí que partiu para ter uma lei mais rigorosa em relação ao controle de poluição. Nós estamos falando de disruptores endócrinos, todos eles são, né? Tudo isso aí que a gente falou está na lista dos disruptores. Agora, existem surpresas, a gente pode encontrar situações mais próximas assim do nosso dia a dia, porque a poluição, o amianto, mercúrio, tudo isso a gente tem cuidado, a gente está ali e fala, opa, vamos tentar evitar. Mas quando a gente fala do plástico, quando a gente fala, até nossa Bárbara Bela citou aí, algum risco com os óleos essenciais, corremos riscos que não sabemos quais? Olha, esse negócio do plástico é uma coisa que tem nos preocupado muito. Porque os fitalatos, que são substâncias que fazem com que o plástico seja flexível, por exemplo, aquele PVC filme que a gente usa para embalar os alimentos, em todo supermercado a gente tem isso. Aquele PVC tem fitalato. E aí o que acontece? As pessoas não têm essa noção.
O fitalato, ele é absorvido quando ele toca, por exemplo, na gordura do alimento. Então, um alimento mais gorduroso que está embalado com plástico, filme, ele tem mais capacidade de transferir para a gordura do alimento, ficar ali contaminando e você vai ingerir sem perceber. E outra situação, por exemplo, você pega aquele produto, vamos supor que é um alimento que você quer comer mais aquecido. Você pega aquela embalagem, está ali com isopor, está ali com plástico filme e coloca direto no micro-ondas. Você não tem, às vezes, costume ou não sabe que a gente precisa tirar o alimento dessa embalagem e colocar no micro-ondas num pratinho de cerâmica. Por quê? Na hora que você aquece o plástico ali dentro do micro-ondas, ele elimina muito mais fitalato em alta temperatura e a contaminação vai acontecer de forma intensa. Inclusive, algumas embalagens de plástico têm essa informação ali na base. Se ela tem o fitalato ou se não tem, né? Alguns falam lá BPA free, que a gente vê em mamadeira de criança, né? Que também são substâncias que podem contaminar os bebês. Então, o que a gente pode... E aí a gente está falando daquelas famosas utilizações da caixa, da latinha de sorvete para colocar o feijãozinho de todo dia, né? É quando o alimento é frio... Aquela do sorvete não é free betalato, não é? Não é não. E aí, o que acontece? Até dentro dos plásticos, você tem alguns números de plásticos que são mais recomendados ou são menos recomendados. Plástico é petróleo, né? E aí, o que acontece? Se você trabalha com alimentos frios, é menor a contaminação. Se você trabalha com alimentos que não têm gordura, também é menor, porque a gordura é um grande veículo, vamos dizer assim, dos fitalatos. E o que a gente tem, então, às vezes, para orientar as pessoas, é voltar uma coisa mais para o estilo antigo, né? Então, é você preparar os seus alimentos em casa, evitar esses alimentos prontos, que eles já estão embalados, procurar, se for utilizar o micro-ondas, tirar daquela embalagem plástica para aquecer já num pratinho de cerâmica, de porcelana, por exemplo, né? Para você evitar esse tipo de liberação. Sim. Agora, fala-se muito também naquela panela Teflon que solta uma poeirinha ali, né? Esses produtos ainda estão aqui no Brasil, mas tem alguns países que eles nem aceitam mais esse tipo de produto. Então, a tendência é você buscar a usar alguns tipos de panelas cerâmicas, panelas de aço, que também são mais seguras para não ter esse tipo de risco. Quando a gente fala disso, do risco dos disruptores endócrinos, em última análise, a gente está falando de câncer. Câncer é a última análise, como você bem colocou, mas a gente pode estar pensando em, por exemplo, obesidade. A obesidade que a gente tem estudado muito, né, o porquê desse aumento de obesidade no mundo. E lógico que o básico, né, que é o sedentarismo, uma má qualidade de alimentação, ok, se a gente já tem um conhecimento. Mas tem outras áreas do conhecimento que estão se ampliando. Uma delas é a alteração da flora intestinal, que a gente chama isso de disbiose intestinal. Esses disruptores poderiam estar envolvidos. E efeitos desses disruptores no controle do metabolismo. Então, a multiplicação das células adiposas, o tamanho dessas células, a forma de gastar energia, porque o controle do organismo em relação ao metabolismo energético, ele é muito complexo. E muitas hipóteses, né, e muitas evidências nos levam a crer que essas substâncias são o que a gente chama de obesogênicas, quer dizer, estimuladoras, formadoras da condição de obesidade. E que elas também precisam ser vistas, encontradas, né? E precisa ter o olhar do médico na abordagem desse mais tipo ampla, de circunstâncias, né? Exatamente, para ultrapassar aquela visão mais tradicional de apenas calorias e gastos de energia. Doutora, quando a gente fala de obesidade, a gente fala muito além de IMC, de quilocalorias, a gente fala de coisas que ainda não podem ser respondidas, porque olha que paradoxo, a gente vai viver mais, é sabido, já temos mais avós do que netos no Brasil, a expectativa de vida vai crescendo, temos remédios, temos tecnologia, temos possibilidades de encontrar até a chamada amortalidade.
Condição do homem de ser amortal, não imortal, amortal. Você sobrevive, claro, a todas as intempéries naturais, mas não sobrevive a um piano se cair na sua cabeça lá na Avenida Afonso Pena, sabe? Cai de cima do Otton lá na Rua Tupis ali, aí morre mesmo. Mas, por outro lado, a obesidade não para de crescer. Uma cadeia que se autoalimenta, obesidade infantil, obesidade no Brasil, obesidade na América do Sul, no mundo. Então, é isso que a senhora está falando. Por que a obesidade não para de crescer? Essa é uma pergunta para um outro programa que de você $1 já milhão pode fazer. A gente pode fazer, mas vamos colocar, né? A gente teve uma mudança de sociedade no sentido de forma de viver. Então, você falou muito bem aí das crianças e adolescentes. O Brasil teve um salto na obesidade na faixa etária dos adolescentes. E o que antes a gente tinha em torno aí, 2019, a gente tinha em torno de 10% dessa população entre 18 e 24 anos aí com obesidade. Hoje é 17%. Os últimos dados do IBGE são 17%. Então, é um salto muito significativo. A pandemia tem um impacto, né? Porque tem questões do isolamento, questões emocionais que o isolamento gera. A alimentação, ela tem um mecanismo aí de, muitas vezes, está envolvida numa compensação de fatores emocionais. Já falamos aqui, né, e vamos reforçar, a gente pode ter mudanças de flora intestinal. E essa resposta sua, doutora, desculpa, só complementando, eu acho que um espaço muito grande para responder essa pergunta pode estar nesses disruptores endócrinos. Sem dúvida. E a nossa curiosidade é de entender cada vez mais esses mecanismos, né, de como isso está gerando essas ações. A gente ainda não compreende bem como que essas substâncias geram esses efeitos. Mas com estudos observacionais, né, de dosagem das substâncias nas pessoas, a gente consegue observar a interferência em níveis de testosterona, em níveis de estrogênio e de transportadores hormonais. E também, né, como a gente está falando de obesogênios, substâncias que têm um impacto no controle do metabolismo e também da questão do controle energético, isso é de interesse de todos nós buscarmos entender e eliminar tais substâncias da vida do dia a dia das pessoas, porque a obesidade ela é um fator de risco muito grave para uma série de patologias, principalmente doenças cardiovasculares, né? Então, o paciente com obesidade, ele tem uma perda de expectativa de vida. Então, não só tem um comprometimento da sobrecarga de peso, questões psicológicas, muitas vezes, emocionais, mas ela é uma geradora de doenças. Claro, claro. E muitas vezes um caminho sem volta, porque se a gente for analisar, por exemplo, o leite que a gente toma hoje, que não é o que a gente tomava há 10, 15 anos atrás, que nossos pais, nossos avós tomavam. Que nós tomávamos. Que nós tomávamos, aquele leite que tinha... Era mais in natura mesmo, né? Não tinha processo. Ele não tinha ali os antibióticos para cuidar da mastite da vaca, não tinha os agrotóxicos na ração da vaca, tudo isso vai para a gente, né? Tudo isso vai para o nosso trato intestinal. Falando de leite, é interessante a gente falar de leite materno. Eles estão encontrando micropartículas de plástico no leite materno. Então tem um estudo italiano que conseguiu documentar que existem micropartículas de plástico no leite materno dos bebês. E aí a gente estende isso para uma outra hipótese, né? O plástico tem os fitalatos. Os fitalatos estão relacionados a comprometimento do desenvolvimento neurológico. A gente tem observado o maior número de casos de autismo, de TDAH nas crianças. Então, se está também buscando, né, entender se isso está impactando os bebês. A gente imagina que sim, porque a concentração de fitalato num adulto, né, pela nossa altura e peso, é uma coisa. Quando a mãe amamenta, não que isso impeça a amamentação, mas é o nosso cuidado do que a gente está ingerindo, como a gente está usando os alimentos, né? Então, essa mãe, ela consegue, infelizmente, às vezes passar essas substâncias tóxicas que estão no corpo dela através do leite para o bebê, que é pequenininho. Então, para aquele bebezinho, aquela substância ainda é muito mais tóxica
pela concentração, né, e pela imaturidade neurológica que aquele bebezinho tem. Então, a gente tem estudos mostrando comprometimento, às vezes, de QI das crianças, né, essas alterações de comportamento, algumas eu citei, né, como o TDAH, talvez o processo de autismo, que a gente tem uma incidência muito alta atualmente. E ainda sem respostas, o aumento do diagnóstico de autismo, principalmente nos países subdesenvolvidos, desenvolvidos, aliás, Europa, Estados Unidos, diagnóstico em autismo, em adultos principalmente, diagnósticos precoces, tardios, né? Sim. É muito amplo, né? Essa discussão é muito ampla. Esse debate é impressionante. E se a gente colocar a obesidade como o ponto de partida para grandes mazelas da vida humana, né? Isso é de fundamental importância. E isso é uma questão de política pública. Porque, ó, estamos falando de problemas cardiovasculares, estamos falando de AVC, estamos falando de depressão, estamos falando de diabetes. E por aí vai. Tudo partindo da obesidade, de diminuição de expectativa de vida. Não tem velhinho obeso. A gente não vê um velhinho de 92 anos obeso. A estatística brasileira mostra isso. Não é à toa, né? Até entre os 40 e 50 anos de idade, é o momento onde você tem o maior percentual de obesos no país. Aí quando você já chega na faixa etária mais avançada, de 60, cai. Aí você fala, não, eles emagreceram? Não, eles morreram. Então, porque a obesidade, né, rouba alguns anos de vida daquela e tá pessoa. tudo ali. E talvez seja a grande pesquisa mesmo, o grande canal de pesquisa é entender por que as pessoas ficam cada vez mais obesas e quais são o que está interferindo aí, né? Eu gosto muito dessa vertente de pesquisas que ligam o intestino cada vez mais ao nosso bem-estar, à nossa saúde, essa investigação, né, de tudo que está envolvido com o intestino e agora também com o sono, né? O sono... O intestino, ele é um órgão endócrino poderosíssimo. A gente sempre no passado estudava intestino ali na faculdade ou mesmo no colégio como um órgão responsável pela absorção de nutrientes e só. Mas não é só, não. É muito mais do que isso. Então, o intestino, ele libera mais uma gama enorme de hormônios que são envolvidos no controle da insulina, que são envolvidos no controle da saciedade. Então, o intestino e o cérebro, eles conversam ali o tempo todo para modificar a forma de você se comportar em relação à alimentação. Como que o cérebro vai gerar uma ação de iniciar uma refeição ou parar de comer? Porque o intestino avisa para ele, olha, chegou aqui um arrozinho, chegou aqui um macarrãozinho. Olha esse cheirinho bom aí, ó. Exato. Então, com isso tudo se faz através de hormônios que são produzidos e secretados no intestino, caem na nossa circulação, atravessa a barreira encefálica, entra lá no hipotálamo e aí você passa a ter uma percepção do que está acontecendo. E aí, então, a gente vem, o leite mudou. O antibiótico que não tinha no passado, a gente está exposto a um volume enorme de medicamentos. Superbactérias se formando aí com uma força absurda nos hospitais, né? Alimentos megaprocessados, né? A exposição a disruptores endócrinos. O que acontece ali no intestino? Ele está sendo agredido. Ele tem se modificado e tem uma população de bactérias que mantém esse status de equilíbrio. E essa população de bactérias, ela também está alterada. E isso acaba gerando uma agressão intestinal com uma série de respostas endócrinas, aumentando o risco de diabetes e de obesidade. Impressionante. Então você vai vendo como as coisas se interrelacionam. Relação com a síndrome metabólica também, né? Doutora, e será que a gente pode colocar nessa discussão também a recente proibição da sociedade brasileira e também do Conselho Federal de Medicina dos hormônios que não para fins estéticos, esportivos? Talvez no futuro a gente vai entender o impacto dessa geração que se esbaldou de tantos hormônios? É interessante falar disso, né? Porque na realidade isso sempre foi proibido. Eu acho que houve só um posicionamento mais claro em função do que a gente tem visto, né, nos últimos anos. Há um uso abusivo, né? E as repercussões a gente tem visto aí no dia a dia. Infelizmente, a gente gostaria de ter uma fórmula mágica da beleza, né? Então, de fato, eles podem trazer benefícios estéticos, mas na contrapartida, o risco
de evento é muito alto. Então, quando a gente está trabalhando dentro da endocrinologia, a gente busca mimetizar o que a natureza faz, que é manter os níveis sempre em padrões fisiológicos. Quando você joga um nível hormonal muito acima do normal, você pode saber que o corpo vai cobrar seu preço. E aí vem, né, essa utilização indevida, você pode ter uma hipertrofia do coração. Não é só o músculo do braço que cresce, seu coração cresce. E aí você tem uma insuficiência cardíaca. Você vai ter um risco aumentado de ter um fenômeno tromboembólico, né? Traduzindo, vai ter uma embolia, vai ter uma trombose. Você pode ter a conversão desses hormônios, por exemplo, no caso de hormônios masculinos, um nível muito maior de hormônio feminino no homem, a idade ginecomastia, tecido mamário. Risco de câncer, porque esses hormônios são metabolizados no fígado, o fígado vai ficando sobrecarregado, você pode ter uma hepatite medicamentosa e daí até um risco mais aumentado de um câncer. Então, o custo, né? Tem uma frase bíblica que fala assim, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então, você tem que, enquanto médico, ele sempre pesa o risco e o benefício. Então, daí esse posicionamento, né, de reforçar essa colocação, esses produtos a Anvisa nem importa, né, uma série de... Isso vem de forma clandestina, atravessando fronteira aqui no Brasil, e as pessoas muitas vezes não sabem nem a origem desses produtos. Academias, nas academias. Né? É uma discussão muito interessante, porque a gente... de tudo que a gente falou aqui, tem uma linha condutora assim, que tudo que atrapalha essa condição nossa humana é tudo que vem de fora, né? Tudo que é antinatural, né? Tem razão. Tudo que fugiu da natureza, tudo que fugiu desse curso natural, dessa vida, do tempo, né? Do aprendizado, tudo que vai enfiando ali no meio... É o que causou, mais tarde vem... Cobra o preço. Poxa, a gente ficaria aqui conversando, doutora Ana Paula Zanini, até amanhã de manhã de tarde, mas... O assunto é muito bacana, mas vamos voltar outras vezes, vamos voltar prazer. Com muita alegria, tá? Muito obrigado, grande abraço a todos lá da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eu gosto muito lá do meu saudoso doutor Alfredo Halper, que tem lições maravilhosas. Verdade. Até sobre essa questão hormonal, né? Ele sempre foi um pioneiro, né, no estudo de obesidade. Um grande amigo. E agora tem o Bruno, filho dele, que segue o caminho, né? Muito obrigado, tá? Um grande abraço. É um prazer estar aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco, adivinha, a gente está de volta.